Olá pessoal, sou o Leonardo Liardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. Bom, no vídeo de hoje gostaria de falar sobre um assunto que me interessa muito. Bom, esse assunto é inclinação, ou porcentagem de inclinação. Bom, esse conceito ele é visto em várias áreas do conhecimento, né? Aqui eu dei alguns exemplos, né? Então, em construções de telhado, eu vou utilizar o conceito de inclinação. Em escadas também. No esporte, né? Eu coloquei aqui ciclismo e corrida de rua, porque são os dois esportes que eu ultimamente mais pratico. E sempre aparece o conceito de inclinação nos aplicativos que eu utilizo. E também, né, um exemplo aqui mais da indústria automobilística, né, dimensionamentos de embreagem, né, então o carro, né, para projetar uma embreagem, por exemplo, é importante que eu saiba a inclinação das ruas, né, a que meu carro vai estar submetido. Bom, alguns dos objetivos desse vídeo é explicar, né, a inclinação de um ponto de vista mais matemático, né, trazer alguns exemplos práticos. Então, esses exemplos aqui que a gente trouxe, eu vou focar bastante no ciclismo e na corrida de rua, para trazer os meus exemplos, acho que mais ainda na corrida de rua, e também trazer algumas curiosidades. Então, pessoal, imaginem a seguinte situação. Eu estou fazendo uma corrida de rua e estou aqui nesse plano horizontal aqui, né? Estou vindo correndo aqui, então, aí daqui a pouco eu me deparo com uma rampa, né? Ou seja, uma subida. E faço aqui essa subida, daqui a pouco eu me encontro aqui nesse novo plano horizontal, né? E eu vou daqui para cá, eu ganhei uma certa elevação, né? Então, eu tenho aqui essa rampa e eu posso fazer o seguinte, né, matematicamente. Aqui eu traço um triângulo retângulo. A distância que eu percorri nessa rampa eu vou chamar de D. O meu V aqui é o desnível que eu obtive, né? O que eu vou chamar aqui de ganho vertical ou ganho de elevação. Durante o vídeo, às vezes eu vou falar ganho vertical, às vezes eu vou falar ganho de elevação, ou ganho de elevação vertical, alguma coisa assim. Eu tenho aqui, ao percorrer essa rampa, eu não só ganhei em altitude, mas eu também ganhei um comprimento horizontal, né? Que eu vou chamar de H. E essa rampa, né, ela vai formar aqui um ângulo que eu chamo essa letra grega o θ, né? Então vai formar um ângulo θ aqui que eu chamei, né, que o θ é o ângulo entre a rampa e o plano horizontal, tá? Bom, primeiro, então eu queria falar um pouquinho o que é e o que não é inclinação. Bom, primeiro, começando com o que não é inclinação. Acho bem importante falar primeiro o que não é e depois a gente explica o que é. Inclinação, ela não é o ângulo θ. Então, vou escrever aqui inclinação aqui, não é ângulo. Tá? Muita gente confunde isso. Então, inclinação não é ângulo. Tá? A inclinação, ela é por definição a razão. Aqui a inclinação eu chamei de I, tá? E ela vai ser, por definição, a razão entre o meu ganho vertical sobre o meu ganho horizontal. Ou seja, vou escrever aqui, tá? Ganho vertical dividido pelo ganho horizontal. Ou seja, ganho vertical V sobre ganho horizontal H, então vai ficar V sobre H.
Tudo bem? Agora, se a gente lembrar do colégio, existem três relações importantes em um triângulo retângulo, né? Existem outras também, mas existem três relações trigonométricas importantes, né? Que é seno, cosseno e tangente. Dado que um triângulo retângulo e o ângulo θ aqui, né, formado entre a rampa e o plano horizontal, o seno é dado por a razão entre o cateto oposto, aqui é o meu ângulo θ, dividido pela minha distância percorrida, ou seja, a minha hipotenusa. Então, o seno do meu ângulo θ vai ser aqui para o nosso exemplo, escrito como V sobre D. Outra relação importante é o cosseno. O seno falava sobre cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, e o cosseno ele vai tratar do cateto adjacente ao meu ângulo, né, dividido pela minha hipotenusa, ou seja, H sobre D. Então, aqui, H sobre D. Beleza. E a gente tem uma outra relação importante, que é a tangente do meu ângulo θ, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, V sobre H. Certo? Agora, reparem no seguinte. Tangente de θ, ela é dada por V sobre H. E a gente tinha falado que a inclinação também é V sobre H. Ou seja, a minha inclinação, se a inclinação é V sobre H e a tangente de θ também é V sobre H, elas são a mesma coisa. Então eu posso falar que a minha inclinação é igual à tangente do ângulo θ. Então, pessoal, para deixar claro, né, a inclinação ela vai ser V sobre H, que é igual a tangente de θ, né? Então a inclinação não é ângulo, mas sim a tangente desse meu ângulo, né? No nosso caso, o ângulo θ. Então vamos fazer um exemplo. Aqui no nosso exemplo 1, vamos supor que eu estou novamente, né, fazendo uma corrida e eu estou aqui nesse plano horizontal, começo a subir essa rampa e depois termino aqui nesse meu outro plano horizontal, cujo desnível é de 3 metros. Né? E ao percorrer essa distância D da rampa, né, eu tive um ganho horizontal de 100 metros. Né? Então, quem que vai ser minha inclinação? Minha inclinação vai ser a tangente do meu ângulo θ, que nada mais é que V sobre H, que nada mais é, no nosso caso, que 3 metros dividido por 100 metros. Ou seja, 3 metros dividido por 100 metros, né? 3 metros dividido por 100 metros vai ser igual a 0,03. Ok, mas o que significa uma inclinação de 0,03? Se a gente lembrar que 3 dividido por 100, aqui a gente colocou 0,03, é exatamente isso, né? Mas eu posso expressar esse número como uma porcentagem, né? 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 3%. Então, 0,03 é a mesma coisa que 3%. Posso escrever 3%. Tá, mas uma pergunta que sempre vai surgir é a seguinte. Uma inclinação de 3%, que ângulo que representa, né? Que ângulo θ me daria uma inclinação de 3%? E aqui eu vou ter que calcular um negócio que a gente chama de que é a função inversa da tangente, né? No caso, aqui a inclinação, né, como a gente viu, ela é igual à tangente do θ, então eu posso falar que tangente de θ é igual a 3%, que eu vou escrever como 0,03. E se a tangente de θ é 0,03, logo θ vai ser igual a arc tangente de 0,03.
Essa é a forma como a gente calcula o ângulo θ. Arctangente pode ser escrito também como tangente a menos 1. Então eu vou escrever aqui, θ é igual a tangente a menos 1 de 0,03. Porém, agora como é que eu calculo, né, arctangente ou tangente a menos 1 de 0,03? Bom, há duas formas, né? Eu posso ter uma tabela de tangente e eu vou pegar, ver se eu encontro na minha tabela quanto que a tangente, se eu tenho uma tangente de 0,03, a que ângulo isso representa, ou eu posso utilizar a minha calculadora, ou o celular também tem a função, né? Você coloca lá a inversa da função tangente, que vai ser a tangente a menos 1, ou arco, cuja tangente é esse aqui, né, 0,03, e a gente vai encontrar. Bom, agora eu vou fazer um exemplo, né, utilizando a calculadora, para a gente poder encontrar esse valor aqui de θ. Bom, aqui estou com a minha calculadora, né, a calculadora científica, e eu tenho aqui, ó, a função tangente, né, por exemplo, uma função muito conhecida, um ângulo muito conhecido, é tangente de 45, né, que vai dar 1. Então, coloco aqui a tangente de 45 graus é igual a 1, tá? Mas e se eu souber o valor da tangente, que nem no caso 1, e quiser saber a qual ângulo ele corresponde? Então, eu tenho aqui a função inversa da tangente. Tá vendo que tan a menos 1, que é a mesma coisa que a gente fez lá na lousa, né? E lá eu coloquei TG, né? Mas que eu sempre uso TG para falar de tangente, mas que na calculadora ele está simbolizando como tan a menos 1. Então aqui eu vou colocar aqui o shift tan a menos 1. Aí eu posso colocar o valor, né, de 1, ou seja, a minha tangente deu 1, mas a que ângulo esse 1 corresponde, né? Então, a gente já sabe que é 45 graus, né, como a gente viu, mas se eu não soubesse, eu vou fazer tan a menos 1 de 1 e ele vai me retornar o valor do ângulo, ou seja, 45 graus. Tem que tomar cuidado para ver se a calculadora ela está em graus, né? No caso, aqui eu vou colocar aqui o modo da calculadora, ele aparece ali, né, degrees e radianos, e esse aqui acho que é grados. E então eu sempre tenho que, se eu quiser saber em graus, né, eu sempre tenho que colocar aqui na função degrees, né, que é o próprio 1. Coloco 1, eu sei que minha calculadora está em graus. Se eu colocar em radianos, ele vai me retornar um ângulo em radianos, que aqui no caso não é o meu interesse. Bom, então lá no nosso exemplo, a gente tinha que a inclinação, ou seja, a tangente do nosso ângulo era 0,03. Para eu saber qual é o ângulo que isso corresponde, eu vou fazer aqui, ó, tangente a menos 1 de 0,03, que é a mesma coisa que 3%. E me retorna um ângulo θ de 1,72 graus aproximadamente. Como vimos, nosso ângulo θ deu aproximadamente 1,72 graus. Agora eu já sei que se eu subo, né, uma rua ali com a minha bicicleta com 3% de inclinação, mostrando ali no GPS, ou se eu estou na minha esteira e coloco lá 3% de inclinação, eu sei que o ângulo ali formado pela minha esteira com a horizontal é de 1,72 graus. É um ângulo bem pequeno. Agora, pessoal, vamos para o nosso exemplo 2. Bom, mesma situação, né? Só que agora, imagine que eu estou vindo aqui, pego uma rampa e paro lá em cima. E ao percorrer essa rampa, eu percorro uma distância d, né? E tenho um ganho de elevação de 2 metros e um ganho horizontal também de 2 metros. Essa rampa aqui forma um ângulo θ com a minha horizontal, e para eu saber qual que é a porcentagem de inclinação, basta eu calcular a tangente do meu ângulo θ, que vai ser o ganho de elevação ali, né, que é 2 metros, dividido pelo ganho horizontal, que também é 2 metros. Então, inclinação vai ser igual
a tangente do ângulo θ, que vai ser igual a 2 metros dividido por 2 metros. Ou seja, a gente tem que a inclinação ela é igual a 2 dividido por 2, 1, né? 1, que é a mesma coisa do que 100%. Né? 1 é 100%, que é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Né? Tá. Então, e se eu quiser saber agora o meu ângulo θ? A gente vai, igual no exemplo 1, fazer que o θ é igual a tangente a menos 1 da minha inclinação, vou fazer assim, ó, tangente a menos 1 da minha inclinação, e então isso aqui vai ficar tangente a menos 1 de 1, isso aqui vai ser igual, deixa eu colocar assim, ó, então o θ vai ser igual, lembrem pessoal que a gente tinha feito na calculadora, que a gente fez, ó, tangente de 45 é igual a 1, então como que eu faço para calcular, se eu tenho que tangente de um certo ângulo é 1, como é que eu faço para achar esse ângulo, né? A gente fez lá esse procedimento e a gente chegou que quando eu tenho a tangente igual a 1, o meu θ vale 45 graus, que é exatamente o que a minha função tangente a menos 1 faz, né? Que é o arco tangente. Tem hora que eu vou chamar de tangente a menos 1, tem hora que eu vou chamar de arco tangente. É a mesma coisa, só uma questão de simbologia. Então aqui, meu ângulo é 45 graus. Então, uma inclinação de 100% representa um ângulo de 45 graus. Eu já ouvi muitas pessoas acharem, por exemplo, fazer uma regra de 3, né? Sei lá. Deixa eu pegar minha régua aqui. Então eu tenho aqui inclinação 0, né? E conforme eu vou aumentando a inclinação, eu tenho uma proporção, quanto for maior for o ângulo, né? Eu vou ter uma inclinação maior. E a pessoa acha que quando chega em 90 graus, eu tenho uma inclinação de 100%. E isso não é verdade. Por quê? Porque a inclinação não é um ângulo e a inclinação é sim a tangente do meu ângulo θ. Então, quando eu tenho a tangente valendo 1, né, que nem essa situação, a gente vai ter que o θ é igual a 45 e a inclinação é 100%. Agora, pessoal, mais um exemplo. Nosso exemplo 3. Bom, mesma situação, né? Percorro uma distância d nessa rampa. Quando eu saio aqui de baixo, vou estar lá em cima. Tem um ganho de elevação agora de 4 metros e um ganho horizontal de 3 metros. Minha inclinação nada mais é, novamente, que a tangente do ângulo θ, que vai ser o cateto oposto ao cateto adjacente, ou seja, o meu ganho de elevação dividido pelo meu ganho horizontal. Então, vou fazer aqui que a inclinação vai ser igual a tangente do ângulo θ, que vai ser igual a 4 metros dividido por 3 metros, né? E isso aqui vai dar igual a 1,33, né? 1,33, para eu passar em porcentagem, ó, vou fazer aqui no canto, 1,33 é a mesma coisa do que 133 dividido por 100, né? Quando eu faço essa divisão, né, minha vírgula está aqui, né? Então, eu ando com a vírgula 1, 2 casas, chego em 1,33. Tá? Deixa eu só para a gente continuar. Então, isso aqui é igual a 133%. Ou seja, inclinação, como vocês já puderam perceber, ela pode passar de 100%. Né? Basta que meu cateto oposto seja maior, né, que meu cateto adjacente, ou seja, que meu ganho de elevação seja maior do que o meu ganho horizontal. Se eu tiver um ângulo muito pequeno não, muito próximo a 90 graus, né, então conforme eu vou aumentando a inclinação aqui dessa rampa, né, eu tenho uma inclinação que pode tender ao infinito.
né? Quanto mais próximo de 90, mais próximo eu estou de ter uma inclinação tendendo ao infinito, né? Então, inclinações, elas variam, aqui no caso de subidas, né? Elas variam de 0 até infinito, né? E se eu tiver uma descida, eu posso variar de 0 até menos infinito, né? Então, a inclinação ela pode ser de menos infinito até mais infinito. Bom, ficou faltando eu falar, né, qual que é o meu ângulo θ. E como a gente já tinha calculado anteriormente, né, aqui é fácil. Então, agora, em vez de usar tangente a -1, eu vou usar arctangente. Então, o meu θ vai ser arctangente de 133%, que é 1,33. Cuidado se eu for fazer a conta, por exemplo, né? Claro, eu tenho 133% de inclinação. E na hora de calcular o ângulo θ, colocar aqui 133, que não é verdade, tá? Vai dar uma resposta totalmente errada. O meu ângulo θ eu tenho que deixar aqui dessa forma e não dessa, tá bom? Então, o meu ângulo θ aqui vai ser igual, deixa eu pegar aqui na minha cola, aproximadamente 53 graus. Aproximadamente 53 graus. Bom, pessoal, agora, voltando aqui no exemplo 1, a gente nunca se preocupou com a distância D. A gente fez todos os cálculos sem se preocupar com a distância D, e é uma das distâncias aqui, né, principais, né, porque é uma informação que eu tenho na minha corrida, né, quando eu estou com o meu aplicativo ali de corrida, né, ou estou na minha esteira, ou estou pedalando, né, o GPS vai me mostrar, por exemplo, a distância que eu percorri, que é exatamente essa distância D ao subir uma ladeira. E a gente não se preocupou com isso até agora. Então, vamos calcular a distância D para a gente poder tirar algumas conclusões. Aqui eu tenho... faltou escrever o ângulo aqui, né? Então, aqui eu tenho meu ângulo θ. Né? E eu tenho o meu cateto oposto ao ângulo θ, o cateto adjacente, e a distância D é a minha hipotenusa aqui do nosso triângulo retângulo. Fica muito fácil calcular a distância D utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, né, pelo Teorema de Pitágoras, temos D quadrado, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado, vou colocar aqui 3 metros ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado. Então, aqui a minha distância D ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9, mais 100 ao quadrado vai dar 10.000. Meu D ao quadrado vai ser 9 mais 10.000, 10.009. Então, aqui para eu achar o meu D, vai ser igual a raiz de 10.009. Então aqui, o meu D, vou colocar aqui embaixo, o meu D vai ser igual, deixa eu pegar minha cola aqui, meu D vai ser de 100,045 metros. Então percebam o seguinte, pessoal, que a minha distância D deu 100,045. Ou seja, aqui, né, no 4, aqui eu já estou na ordem dos centímetros e aqui no 5 na ordem do milímetro. Então, eu tenho que, quando eu tenho ângulos pequenos, né, ou inclinações pequenas, como é o nosso caso, né, percebam que a distância D, que é a minha hipotenusa, vai dar muito próximo do meu cateto adjacente. Aqui eu tenho 100 metros, né, de ganho horizontal, e a distância que eu percorri foi de 100 metros e 45 milímetros, né, ou 100 metros e 4,5 centímetros.
essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar. Quando eu tenho ângulos pequenos, a distância D é muito próxima do meu cateto adjacente, que é o meu ganho horizontal. Bom, agora que a gente encontrou a distância D, é possível calcular o nosso seno do ângulo θ. Vamos calcular o seno e tirar algumas conclusões também. Bom, seno de θ, como a gente viu aqui, né, era V sobre D, ou no nosso caso vai ser 3 metros sobre D, que vai ser 3 metros dividido por D, que é 100,045, e a gente chega que o seno do nosso ângulo θ é igual a 0,02999. Percebam o seguinte, que o seno do meu ângulo θ é muito próximo da minha inclinação, ou seja, da minha tangente de θ. Dessa forma, eu posso concluir que quando eu tenho pequenas inclinações, tanto a tangente de θ como o seno de θ, eles ficam muito próximos. E eu posso calcular a inclinação não somente pela tangente do ângulo θ, mas também pelo seno do ângulo θ. E agora, pessoal, antes de continuarmos com o nosso exemplo 4, vamos fazer um breve resumo do que a gente viu até agora. A gente aqui está interessado em calcular a inclinação, ou porcentagem de inclinação, e a gente viu que, por definição, eu calculo a inclinação como sendo o ganho de elevação dividido pelo ganho horizontal, e isso nada mais é do que a tangente do nosso ângulo θ, formado entre a rampa e a nossa horizontal. Se eu tenho a inclinação, que é igual a tangente de θ, e eu quero achar o θ, eu apenas faço arctangente da inclinação, ou tangente a menos 1 da inclinação. Aqui a diferença é só de simbologia, porque a arctangente é a mesma coisa que tangente a menos 1. E para pequenas inclinações, são válidas as aproximações. Né? Então, se meu θ aqui for bem pequenininho, né, ou minha inclinação for bem pequena, o que significa que V é bem pequeno em relação a H, eu posso aproximar, né, o H como sendo igual ao D, né? E nesse caso, o seno do ângulo θ vai ser aproximadamente igual à tangente do ângulo θ. A inclinação, então, ela por definição é V sobre H, mas como H é aproximadamente D, eu posso escrever que a inclinação agora é V dividido por D. A inclinação ela é igual a tangente de θ, mas no caso de ângulos pequenos, seno de θ é aproximadamente tangente de θ, logo a inclinação vai ser aproximadamente o seno de θ. Outra expressão aqui que eu posso obter é que se eu passo D aqui multiplicando, né, o meu V, que é o meu ganho de elevação, vai ser aproximadamente igual à inclinação vezes a distância percorrida. Essa é uma relação que eu vou utilizar muito, principalmente quando eu tenho a distância percorrida e a inclinação, que, por exemplo, em treinos de esteira, eu tenho essas duas informações. Então é muito fácil eu calcular o meu ganho de elevação nessa situação. E também, né, o ganho de elevação pode ser dado aproximadamente por seno de θ vezes D, uma vez que a inclinação é aproximadamente seno de θ nessa situação de inclinações pequenas. Vamos retornar agora para o nosso exemplo 4. Bom, imagine a seguinte situação. Eu fui treinar, fui fazer um treino de corrida e decidi fazer na minha esteira. Lá eu coloquei no painel que eu queria fazer um treino com inclinação de 2%. Né? Então eu coloquei lá a inclinação 2%. E preciso fazer uma distância de 5 km, ou seja, 5.000 metros. Então, após terminar o treino, eu quero saber, com essa inclinação de 2%, o quanto que eu ganhei de elevação. Essa é a pergunta que eu me faço.
quais os dados que eu tenho, né? Inclinação e distância. Eu não tenho, né, o meu ganho de elevação que eu quero saber e também não tenho meu ganho horizontal. Então, como que eu faço para calcular o ganho de elevação? Bom, a gente já viu que se eu fizer pela aproximação para pequenos ângulos, e 2% é uma inclinação pequena, eu posso calcular que o meu ganho de elevação vai ser aproximadamente igual a inclinação vezes a distância. Então, é muito simples de calcular, né, dessa forma. Eu vou fazer aqui, V vai ser igual a aproximadamente I vezes a distância percorrida D. Então, I é 0,02 vezes a minha distância D, que é 5.000 metros. Então, o V vai ser aproximadamente igual, aqui, tirar dois zeros aqui, né? Multiplicar por 100, aqui vai dar 2. 2 vezes 50 vai dar 100. Então, fazendo pela aproximação, eu tenho que meu ganho de elevação nessa situação é de aproximadamente 100 metros. Agora, vamos tentar, aqui nessa situação, achar o nosso H e calcular o V sobre H e achar o valor de V pela forma teórica, né? Que seria aqui pela definição. E ver se esse valor encontrado é próximo ou não do valor teórico. Bom, então aqui, falta colocar aqui o θ, né? Então, vou colocar aqui o θ. Eu tenho que a inclinação é 2% e a gente sabe que a inclinação é igual ao tangente de θ, né? Então, isso aqui é igual a tangente de θ. Então, se tangente de θ é 0,02, eu posso fazer que θ vai ser igual a arctangente de 0,02. Então, eu tenho que meu θ é igual, deixa eu olhar na minha cola aqui, aproximadamente esse valor aqui, ó, 1,14576. 76 graus. Vou colocar com bastante casa decimal aqui, vocês já vão entender o porquê. Tá. Então, a gente já achou o valor desse ângulo. Esse valor é o valor teórico desse ângulo, né? É o valor corretinho do ângulo que a gente tirou ali da tangente. Tá. Agora, o que eu quero saber? Eu sei que eu quero saber o V, que é o ganho de elevação teórico, né? Só que eu tenho a distância D, que é a hipotenusa, e tenho o cateto oposto ao meu ângulo θ. Que função que relaciona cateto oposto com a hipotenusa? A gente olha aqui, cateto oposto pela hipotenusa, V sobre D, a gente tem que é o seno do θ. Como a gente já tem o θ, então eu vou fazer isso aqui, ó. Seno de θ, e o θ é esse valor que a gente encontrou, 1,14576 graus. Eu estou colocando esse valor com várias casas decimais aqui, para a gente ter uma precisão maior aqui no seno. Vai ser igual a V, esse V vai ser o V teórico, dividido por, deixa eu colocar assim, vai ser V sobre os 5.000, que é a minha hipotenusa. 5.000 metros. Né? Então, quem que vai ser meu V? Eu vou passar esses 5.000 multiplicando. Né? O V vai ser 5.000 metros vezes, deixa eu abaixar aqui, o seno desse ângulo aqui, 1,14576 graus. Tá? Então, o meu V teórico, ele vai ser igual, deixa eu olhar aqui na minha cola, a 99,98 metros. 98 metros.
E olha agora que interessante, né? A gente tem aqui que pela aproximação, a gente achou um valor de ganho de elevação igual a 100 metros. E, teoricamente, a gente achou aqui um valor de 99,98 metros, ou seja, 2 centímetros apenas de diferença, né? Então, assim, se eu quero fazer uma conta rápida, né, eu posso muito bem utilizar a minha aproximação, né, porque 2 centímetros em 100 metros, né, não significa nada. Qual é a diferença, né, de eu subir 100 metros ou subir 99,98 metros? Né? Não vai fazer tanta diferença assim. Né? Agora, no exemplo 5, eu quero fazer uma conta para ver até que ponto minha inclinação ela pode ser vista como pequena, né? Até que ponto, até que ângulo formado aqui ou até que inclinação eu posso dizer que eu posso fazer aproximação para pequenas inclinações. Bom, agora no nosso exemplo 5, eu fui lá na minha esteira e coloquei 15% de inclinação. Na esteira que eu treino, essa é a máxima inclinação que eu consigo obter. Então, vamos repetir o cálculo que a gente fez para o exercício anterior. Né? Eu vou fazer aqui meu ganho de elevação vai ser I vezes D. Então, no nosso caso aqui, 0,15 agora, né? Porque 15% de inclinação. 0,15. Aqui vai dar 0,15 vezes 5.000. 0,15 vezes 5.000 dá 750. Então, 750 metros. Agora, aqui a arctangente, né, para a gente calcular o θ, vai ser 15%, então 0,15. E o nosso θ, eu vou pegar minha cola aqui, ele vai ser aproximadamente 8,53076 graus. Tá? Então, para a gente calcular o nosso seno, vai ser 8,53076 graus. Novamente, eu estou utilizando o seno porque eu quero relacionar teoricamente V com a distância D. Né? Então, seno desse valor aqui, né, é só jogar na minha calculadora, que eu já faço direto na calculadora, né, eu vou passar aqui os 5.000 multiplicando o seno disso aqui tudo. Então, o V ele vai ser 5.000 vezes o seno desse valor, 8,53076. Deixa eu apagar aqui, 076 graus. E o meu V aqui vai dar 741,7 metros. Olha que interessante. Pela aproximação de pequenas inclinações, eu obtive 750 metros. E aqui, teoricamente, eu obtive 741,7, ou seja, 8,3 metros aí de diferença. Né? Será que isso é relevante? 8 metros, aproximadamente, em 750 metros? Já começa a fazer uma diferença. Então percebam que quanto maior for a minha inclinação, maior for o meu ângulo, maior vai ser o erro que eu vou encontrar. Porém, até que ponto, né, essa aproximação é válida? Se eu quiser fazer um cálculo rápido, né, só para ter uma ideia, eu acho que ainda com 15% essa aproximação ainda é bem válida. Mas percebam que eu já estou cometendo aqui um erro relativamente grande. Agora, pessoal, queria dar mais um exemplo, esse nosso exemplo 6, relativo à Estrada Velha de Santos. Eu ia participar de uma meia maratona e queria saber qual é a porcentagem de inclinação média que a estrada tem para eu poder treinar, né, nessa inclinação. Então, eu descobri a inclinação, coloco lá na esteira a inclinação, a distância que eu vou subir eu descubro, né? Porque eu fui fazer
um pedal lá também, e o aplicativo me deu que eu percorri 7.560 metros, né? Até um pouco depois da casa de pedra ali, quem conhece a Estrada Velha sabe, né? E que é mais ou menos onde termina a subida. E o aplicativo também me deu que eu tive um ganho de elevação de 619 metros. Então agora eu tenho o V e tenho o D, né? Então, fica bem fácil eu descobrir a porcentagem de inclinação. Dá para fazer de dois modos, né? Pela definição ou para pequenas inclinações. Aqui, a inclinação, eu já tenho o V e o D, só dividir V por D, eu acho aproximadamente a inclinação. O outro caminho, que seria o teórico, já que eu tenho hipotenusa e cateto oposto, eu posso achar o cateto adjacente aplicando o teorema de Pitágoras, depois fazendo V sobre H, que é a própria inclinação. Vamos fazer os dois modos e aí a gente compara. A inclinação vai ser aproximadamente V sobre D, V sobre D. Isso aqui vai ser igual a 619 metros dividido por 7.560 metros. Tá. Isso aqui, olhando na minha cola, me deu um valor de 0,0819. Né? Isso aqui, se eu multiplicar aqui por 100, né? Então eu vou obter 8,19% de inclinação. Então, lembra, né, que a gente fez no exemplo anterior 15% e já começava a dar algum erro, né? Aqui, 8% a gente vai tá calculando dessa forma, vai chegar num valor bem próximo disso, mesmo calculando teoricamente. Né? Então aqui já dava para eu poder colocar lá na minha esteira 8% ou 8,5% e fazer um treino. Bom, vamos calcular pela forma teórica agora. 60 ao quadrado vai ser igual a 619 ao quadrado mais h ao quadrado. Olhando a minha cola, 7.534,6 metros. Tá. Percebam já que o H é muito próximo, esse H encontrado é muito próximo do valor de D. Ou seja, é um valor, uma inclinação pequena, né? Tá. Por mais que quem já subiu a Estrada Velha, eu falando que é uma inclinação pequena, vai querer me bater. Mas, no fundo, não é uma inclinação grande. Mas o esforço que tem que fazer para vencer essa subida é bem grande. Tá. Então, agora a gente tem o valor de H e a gente sabe que a inclinação teórica vai ser quem? Tangente do nosso ângulo θ, que é o V sobre H, que vai ser igual a 619 metros dividido por 7.534,6 metros. Então, a minha inclinação teórica, deixa eu olhar aqui, 0,0822, que é igual a 8,22%. Aqui, aproximadamente, eu achei 8,19% e aqui eu achei 8,22%. Ou seja, para mim não vai fazer diferença nenhuma na hora de eu colocar lá no painel da minha esteira, porque minha esteira ela vai de 0,5% em 0,5%. Então, chego no 8, depois pula para o 8,5%. Então, tanto faz se eu achar 8,19 ou 8,22, eu vou ter que colocar lá ou 8 ou 8,5%, né? Então, essa aqui é a porcentagem média aí da Estrada Velha de Santos. Se
esses valores aqui que eu encontrei no aplicativo quando eu subi de bicicleta estiverem corretos, né? Então pode ser que alguém chegue e fale, não, esse valor está errado. Estou me baseando aqui nos dados que eu obtive. Agora, pessoal, gostaria de falar sobre um assunto que sempre me interessou desde que eu era criança. Quando eu estava subindo uma rua de bicicleta e tinha uma certa dificuldade, meu pai sempre falava para mim, em vez de você subir em linha reta, sobe essa rampa em zigue-zague. Mais ou menos como a gente tem aqui nesse exemplo, né? Então eu venho com a minha bicicleta aqui, em vez de eu subir em linha reta, eu começo a pegar aqui a minha subida e fazer esse movimento aqui com a bicicleta. Bom, qual é a vantagem de eu fazer isso, né? Eu sempre me perguntei o porquê, eu percebi que ficava mais fácil, né? Eu falava, mas por que fica mais fácil? Eu estou subindo a mesma rua, que coisa estranha, né? E depois de muitos anos que eu fui entender o porquê. Bom, só olhando aqui para essa nossa rampa, né? A gente tem aqui uma rua com um ângulo θ aqui. A inclinação é dada por V sobre H, como a gente já viu. Só que se eu subir aqui em linha reta, né? Eu vou vou sair desse ponto aqui mais baixo, indo para esse ponto aqui mais alto e vou ter um ganho de elevação de V, né? Se eu fizer a trajetória em verde, que é o famoso zigue-zague, eu vou pegar, fazer essa trajetória. Novamente, vou sair de um ponto aqui mais baixo, vou para outro ponto aqui mais baixo. Independente da trajetória que eu fizer, eu vou ter vou ter um ganho de elevação também de V, né? Bom, olhando ali para nossa figura ao lado, eu tentei reproduzir, né, as trajetórias de forma separada e a gente percebe o seguinte, né, na trajetória em vermelho, como está ali, a gente tem que a distância percorrida ela é de D, né, como aqui, o ganho de elevação V e o ganho horizontal H. Né? Porém, quando eu faço a trajetória em verde, que é o famoso zigue-zague aí na subida, o que acontece? Eu estou utilizando a largura da minha rua como um comprimento a mais nessa minha rampa. Então, em vez de subir aqui, né, utilizo parte da largura aqui da rampa. Se eu pegar essa linha em verde e esticá-la, o que vai acontecer? Eu vou obter uma nova rampa, né? E quem que vai ser essa nova rampa? Reparem que ali em verde eu vou ter uma rampa. Agora, em vez de eu ter feito um comprimento D, eu vou ter percorrido uma distância D' aqui nessa rampa, que é maior do que D, né? O V, que é o ganho de elevação, vai ser o mesmo em ambos os casos. Mas como o D' aumentou, ou seja, o comprimento que eu percorri, a distância que eu percorri aumentou, o meu H' aqui, né, no caso, vai ter aumentado também, né, em relação a H. E o meu ângulo θ agora vai ser θ', ele vai ser um ângulo menor. Então fica muito fácil perceber que quando eu faço esse movimento de zigue-zague, o que eu estou fazendo é aumentar o comprimento da minha rampa e diminuir o meu ângulo em relação à horizontal. Então a conclusão que eu tenho, né, para aquela pergunta que eu sempre me fazia de criança, é a seguinte: por que fica mais fácil eu subir assim? Porque eu acabo diminuindo a inclinação, né? Então eu tenho uma rampa menos inclinada, só que eu pago um preço, não tem almoço grátis. O preço que eu pago é eu percorrer uma distância maior. Mas o penúltimo assunto, pessoal, que eu gostaria de tratar, e eu acho que essa é a parte que eu mais gosto assim desse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre a função tangente, né? Mas ela está dentro de um contexto aqui na inclinação, né? Então, vamos tentar contextualizar. Imagine que eu estou na minha esteira, lá, com 4% de inclinação. E
estou fazendo um treino e de repente eu penso assim, eu vou dobrar a minha inclinação. Então, se eu estava com 4%, agora eu vou para 8% de inclinação, né? E a pergunta que eu me faço é, 4% eu tenho alguma coisa com um ângulo θ aqui, né? Como a gente tem aqui. Imagina que essa rampa é 4%. Quando eu dobro a inclinação, antes eu subia V, né, para um dado percurso que eu estava fazendo. Agora eu vou subir 2V, né? Então, a minha inclinação I1 era V sobre H, agora vai ser 2V sobre H, ou seja, a minha inclinação 2 ela vai ser 2 vezes a inclinação 1. E a pergunta que eu me faço é, será que se eu dobrar a inclinação, o ângulo θ também dobra, né? Então, I2 igual a 2I1, será que é válido essa conclusão θ2 é igual a 2θ1? É o que a gente vai ver. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que funciona o comportamento da função tangente, uma vez que a inclinação ela é a própria tangente desse nosso ângulo θ. Aqui eu escrevi um pouco mais matemático para ficar bonitinho. Então eu tenho uma função de A em reais, né? Essa função ela é dada por f de θ igual a tangente de θ, né? Então aqui na minha abscissa eu tenho θ, na minha ordenada eu tenho tangente de θ. E aqui o meu domínio da função ele vai de menos 90 até mais 90. Menos 90 seria uma descida completamente na vertical, né? E mais 90 seria uma subida completamente na vertical também. Tudo bem. Então, o que acontece? Aqui em rosa, a gente tem um gráfico da nossa função tangente. Percebam o seguinte. Então, imagine que eu tenho... Agora, eu falei aqui de 4% e 8%, né? Mas só para a gente pegar números mais redondinhos para ângulos, né? Imagine que eu tenho uma inclinação I1, como aqui no caso a gente tinha o I1, e esse I1 valia 57,7% de inclinação, como eu escrevi lá em cima, né? 0,577. E aí eu vou dobrar a minha inclinação. Então, se o I1 era 0,577, agora eu vou ter que o I2 vai ser 2 vezes I1, que vai ser 1,154, né? Que é o dobro de 0,577. Para essa inclinação I1, eu vou ter um ângulo correspondente de 30 graus. Por quê? O θ1 vai ser tangente a menos 1, de 0,577, que vai me dar 30 graus. Aqui olhando para o gráfico, né, já fica claro que se eu dobrar o ângulo, né, eu vou obter um valor que é diferente aqui do dobro do I1. Né? Mas então, I2, que ângulo que corresponde um valor do dobro da inclinação? Eu venho aqui com I2, venho aqui no meu gráfico, né, rebato aqui no meu gráfico da tangente e acho um ângulo aqui, que não é o dobro de 30, e sim está entre 30 e 60. Eu não sei quanto que é, eu tenho que fazer. θ2 vai ser tangente a menos 1, ou arctangente, de 1,154, que é o dobro de I1. E aí eu chego num valor de θ2. Esse valor, deixa eu olhar aqui na minha cola, esse valor é de 49,1 graus. Está certo? Isso mesmo. Então aqui eu tenho o meu θ2 igual a 49,1 graus. Então percebam o seguinte, que eu tinha aqui um valor de I1. Na hora que eu dobro o I1, né? Então tem agora o dobro. Só que para I1 eu tinha 30 graus. Só que para I2 eu não vou ter o dobro de 30 graus, que seria 60. Eu vou ter 49,1. Então qual que é a conclusão que a gente chega? Que dobrando a inclinação, será que o θ2 é 2 vezes o θ1 também? A gente chega à conclusão que não, né? Vou colocar aqui não.
né? E também percebam o seguinte, né, que se eu dobrar de 30 para 60 graus o ângulo de inclinação, eu vou ter aqui nesse caso, né, vai ser o triplo, né, exatamente o triplo, né, porque tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que dá 0,577, e tangente de 60 dá raiz de 3. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3 sobre 3 vai dar 3. Né? Então, aqui tem exatamente a proporção aqui de 3 vezes. Né? Agora, vamos ver o caso para pequenas inclinações. Então, por exemplo, eu tenho lá, que nem a gente citou aqui no exemplo, né? 4% de inclinação para 8% de inclinação. Aqui eu trabalhei com inclinações bem absurdas, assim, né? Para o cotidiano das ruas, né? Com 57% e 173%, né? Então, vamos ver para pequenas inclinações como isso se comporta. E agora, analisando para pequenas inclinações, vamos imaginar que I1 seja 4%, I2 8%, ou seja, eu dobrei minha inclinação, né? Mas são inclinações pequenas. Quando eu falo de 4%, né, aqui era 57%, então 4% está bem aqui no comecinho aqui, e 8% também, né? Então a gente está falando de alguma coisa que esteja aqui bem, eu dobrei daqui para cá, por exemplo, né? Então eu venho daqui para cá. E aí eu percebo o seguinte, que I1 igual a 4%, então quem que vai ser o meu θ1? O θ1 vai ser tangente a menos 1 de 0,04, que vai me dar aquele ângulo de 2,2906 graus. Quando eu faço o dobro de 1, que é I2, o mesmo procedimento, chego que θ2 é 4,5739 graus. Tá, será que isso aqui é o dobro disso? Aí eu olho aqui, quanto que é o dobro disso, né? 2 vezes θ1 vai ser 2 vezes aquele valor, e 2 vezes aquele valor me dá 4,5812. Ou seja, 2 vezes θ1 é diferente, né, do θ2. Então, se eu dobro minha inclinação, eu não obtenho o dobro do ângulo. Ou seja, θ2 é diferente de 2 vezes θ1. Porém, neste caso, para pequenas inclinações, eles são bem próximos, né? Então, aqui quando eu dobro daqui para... Eu tenho esse pedacinho aqui, bem pequenininho aqui, que seria meu 4%. Quando eu dobro, eu vou aqui para 8%, eu tenho mais ou menos aqui, ó, praticamente um é o dobro do outro. Então, para pequenas inclinações, eu posso fazer essa aproximação, né? E dá para ver mais ou menos aqui, eu desenhei um esboço, né, do gráfico, mas dá para perceber que a relação aqui no comecinho é meio linear, né? Você vê que aqui já começa a linearidade a falhar. Quanto mais inclinado eu tenho, menos linear, né, essa proporção. Aqui no comecinho eu tenho uma certa linearidade aí na minha proporção. Tá? Então, para pequenas inclinações, é sim possível fazer aí uma aproximação, né, de dobrar a inclinação, eu dobro o ângulo, mas saiba que isso não é verdadeiro devido ao comportamento do gráfico da nossa função tangente. Bom, pessoal, e para encerrar o nosso vídeo, vamos trazer algumas curiosidades, como prometido no início do vídeo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre telhados, rua mais inclinada do mundo, embreagens automotivas e escadas. Bom, aqui em telhados, né, existem vários tipos de telhados, de telhas, e eu só fiz uma pesquisa bem rápida, assim, né, só por curiosidade mesmo, e vi que telhas cerâmicas, né, aquelas telhinhas de barro, né, eu falo telha de barro, elas têm uma inclinação aproximada aí, recomendada, né, de 30% aproximadamente. Isso significaria eu construir um telhado cuja altura seja de 3 metros e o vão horizontal aqui de 100 metros, né? Ou 1,5 e 50, né? Isso na proporção, né? Como a gente já viu, que é a tangente do nosso ângulo θ. Isso daria que o θ, né, para calcular, como a gente já viu, seria arctangente ou tangente a menos 1,
de 0,3, que daria um ângulo de 16,7 graus. Aqui também, se eu não me engano, as telhas de cimento também, elas se enquadram aí aproximadamente nessa inclinação. A gente tem telhas, né, de fibrocimento, que são aquelas telhas Brasilite. Brasilite é a marca, né, mas elas pode ser construída com uma inclinação menor, e a recomendação é aproximadamente de 9% a 27%, é uma faixa bem ampla, né? Sempre é bom deixar claro que a primeira coisa a se fazer antes de construir um telhado é procurar a orientação do fabricante daquela telha, né? Então, a depender da marca, pode ser que o fabricante fale, tenha outra faixa de valores aqui, né? Então, sempre é bom se orientar na hora de comprar uma telha, ver exatamente qual que é a recomendação do fabricante. Essa porcentagem de inclinação, né, fazendo os cálculos, daria um ângulo aí de entre 5 e 15 graus aproximadamente. Existem outras telhas, né, telhas de PVC, enfim, e é só procurar a orientação aí do fabricante para descobrir a porcentagem de inclinação. Bom, a rua mais inclinada do mundo, ela fica na Nova Zelândia. Já olhei na internet que há controvérsias, né? Parece que aqui no Brasil, em Santos, tem uma rua que é parece que bem mais inclinada, assim, com 50%, não sei se é verdade. Em Minas, parece que tem ruas com quase 40% de inclinação. Não sei essa controvérsia aí, né? Não queria entrar em detalhes, mas na Nova Zelândia parece ter uma rua lá e em algum ponto dessa rua tem uma inclinação máxima de 35%, que daria um ângulo de 19,3 graus. Bom, outra curiosidade que eu gostaria de conversar é sobre embreagens automotivas. Bom, embreagem ela é um elemento, né, dentro de um veículo que faz a união ali do motor com a caixa de transmissão, né? Ela é responsável pela modulação do torque entre o torque que sai do motor e entra na caixa de transmissão e posteriormente para as rodas. E em um projeto de embreagem, duas condições precisam ser atendidas, e elas são chamadas de gradability e startability. Tá? Mas o que são, né, esses dois conceitos? Bom, gradability é a capacidade que o meu veículo tem de vencer aqui uma rampa com velocidade constante, já partindo de uma velocidade inicial. Então aqui eu tenho o meu veículo a 20 km por hora, ele está aqui no plano, começa a subir essa rampa, ele só mantém a velocidade e termina em 20 km por hora. Esse é o que a gente chama de gradability. O caso do startability, ele é um conceito que trabalha com a ideia de que o meu carro está partindo do repouso já na rampa, né? Então eu vou ter que solicitar a embreagem aqui de uma outra forma, né? E ele vai sair do zero, vai sofrer uma aceleração, chegando no final da rampa ali com uma certa velocidade. E uma coisa importante, né, de se falar é que aqui no caso do gradability, para cada marcha, né, eu tenho inclinações que eu consigo superar diferentes. Então, na minha primeira marcha, eu consigo superar inclinações maiores, e nas últimas marchas eu vou conseguir superar inclinações menores, né, dado a uma mesma embreagem, né. No caso de partidas em rampa, o meu veículo vai estar engatado ali em primeira marcha, né. Então, a efeito de eu comparar as inclinações que os dois veículos podem, aqui nessas duas situações, podem obter, né, eu vou comparar as duas situações com o meu veículo em primeira marcha. E por isso eu coloquei aqui uma velocidade de 20 km por hora, né, uma velocidade bem baixa para um veículo automotor. Bom, eu não quero entrar em detalhes, em tantos detalhes aqui nesse vídeo, porque isso pode ser é um assunto bem extenso, pode ser assunto para um próximo vídeo. Mas o que eu quero trazer de interessante é que a inclinação
no caso do Gradability, né, eu tenho inclinações no meu projeto de embreagem que variam aí em torno de 45% a 50%, né, o que daria ângulos, né, de inclinação aqui, o teto de 24 graus até 26 graus e meio aproximadamente, né. E no caso do Startability, né, que é uma condição mais severa, eu vou conseguir partir com inclinações aí no máximo, né, dentro desse mesmo projeto de embreagem, entre 20% e 25% de inclinação aproximadamente, o que daria ângulos aí de 11 a 14 graus, né. Uma coisa importante, como a gente tinha visto aqui no exemplo anterior, que a rua mais inclinada do mundo, ela tem 35% de inclinação. Nessas condições, como o meu projeto de embreagem, como eu projeto a embreagem para uma capacidade de rampa aqui, né, para ele superar uma rampa de entre 45% e 50% de inclinação, uma inclinação de 35% vai ser facilmente superada por esse veículo aí em primeira marcha. No entanto, se eu quiser partir aqui acho que era Baldwin Street, né, lá na Nova Zelândia, se eu quiser partir no ponto máximo de inclinação dela, que era 35%, como minha embreagem está projetada para entre 20% e 25% de inclinação, eu teria dificuldade em partir com esse veículo. No entanto, isso não significa que eu não conseguiria, né? Só digo assim que a solicitação que a embreagem sofreria é maior do que aquela projetada. Por último, vamos falar um pouco sobre escadas. Bom, existe uma norma, né, que regulamenta a construção de escadas, que é a NBR 9050. E ela dá essas condições aqui, né? Bom, primeiro vamos definir, né, alguns parâmetros aqui. A gente tem que a altura aqui do nosso degrau, ele vai ser chamado de espelho, e o comprimento do degrau aqui na horizontal vai ser chamado de piso, né? Espelho e piso. Uma outra coisa que eu não sabia, descobri fazendo a pesquisa para esse vídeo, é que escada é considerado como sendo uma sequência de 3 ou mais degraus, né? 2 degraus, por exemplo, não é uma escada, né? Bom, então, o nosso piso, né, pela norma, ele tem que ter entre 28 centímetros e 32 centímetros. E o nosso espelho, né, a altura do degrau, tem que ter entre 16 centímetros e 18 centímetros. E se eu traçar, né, um segmento de reta aqui, unindo, né, o começo desse degrau até a ponta aqui, né, a gente vai obter um triângulo retângulo, como a gente tem lá. E a inclinação aqui se a minha escada tiver todos os degraus, né, com o mesmo tamanho, né, a inclinação de um degrau vai ser a inclinação da escada, né, porque a gente tem uma semelhança aqui de triângulos. Bom, então vamos considerar que, para efeito de cálculos, né, para simplificar a nossa vida, valores intermediários aqui, né? Então vamos pegar um piso aí de 30 centímetros, né, também no meio aqui, e um espelho aí de 17 centímetros. Fazendo essa conta, né, então a nossa inclinação, né, vai ser aquilo que a gente estava falando, né, que é o nosso ganho vertical dividido pelo nosso ganho horizontal. Aqui no caso vai ser então espelho sobre piso, né, que seria 0,17 por 0,3, que daria 57%. Né? Fazendo o arco tangente, né, a tangente menos 1 de 0,57, a gente tem que essa escada ela teria um ângulo aí de 29,5 graus. Né? Percebam que escadas, né, elas possuem inclinações muito maiores, né, do que as rampas, do que as ruas. Né? A gente estava trabalhando sempre com inclinações de rua aí na ordem de 3%, 4%, né, até no máximo 20%. E aqui a gente tem uma escada aí com 57%. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Até uma próxima.